dia. Sou a Ellen e falarei sobre o meu projeto no PIBIC, que o tema é desenvolvimento de metodologia de dosagem de cortisol capilar por espectrometria de massa MALDI-TOF, usando nanopartículas de carbono como matriz ionizante. Eu sou a Ellen e meu professor orientador foi o Juliano Alexandre Schacker. Primeiro, vamos falar o que é o MALDI-TOF, que é o equipamento que a gente está utilizando, né? O MALDI-TOF, ele é um espectrômetro de massas sequenciais, né? Que ele usa uma fonte de ionização do tipo MALDI, que é aquela ionização por laser assistida por matriz. E ele possui 2 analisadores, que é do tipo TOF, que ele é por tempo de voo. Aqui é um esquema de como funciona o MALDI-TOF, desde a colocação da análise da amostra até o seu final da sua identificação. Primeiro, a amostra ela é colocada numa placa, uma placa especial própria para o MALDI-TOF, onde vai ser colocada a sua amostra com a matriz que você escolheu. Com isso, ele recebeu uma aceleração de amostra com um laser de ionização. E com isso, as amostras, dependendo da sua massa, elas vão percorrer um caminho que é chamado de TOF, que é o tempo de voo. Com esse tempo de voo, as amostras vão bater no detector, onde elas vão sendo analisadas suas massas para ver quem voou primeiro, quem não voou. Com isso, é comparado com o banco de dados e, com isso, o espectro, né? A identificação da amostra. A matriz ionizante é a denominação dada aos líquidos iônicos que possuem a capacidade de promover a ionização em MALDI. As matrizes que são utilizadas no MALDI possuem o principal papel de absorver a energia do laser, para então dissolver e ionizar o analito. Geralmente são compostos orgânicos de baixa massa molecular e possuem capacidade máxima de absorção de energia, né, do laser no comprimento da onda utilizada. Essas matrizes devem se apresentar algumas características principais, né, como ser estáveis na condição de vácuo e não pode reagir com o analito que você irá utilizar. As matrizes mais utilizadas são as provenientes do ácido alfa-ciano, né, também o do ácido 3-hidroxipotilínico, que ela é usada para analisar ácidos nucleicos, e também o 2,5-dihidroxibenzoico, que ele é utilizado para análise de peptídeos e proteínas. Mas essas matrizes, elas são utilizadas para analisar amostras e moléculas de alta massa molecular. Mas o cortisol, ele é uma amostra de baixa massa. Então, ele consequentemente não seria analisado com essas matrizes utilizadas mais comumente, né? Os objetivos do nosso trabalho é o desenvolvimento de metodologia para dosagem de cortisol a partir de amostras capilares, utilizando o MALDI-TOF, avaliar diferentes matrizes ionizantes, que foi escolhida o alfa-ciano e o CDOT, e utilizar diferentes metodologias de extração de cortisol. A metodologia que utilizamos foi dividida em 3 partes: em coleta e armazenamento das amostras, extração e o preparo da placa. Aí na coleta e no armazenamento. As amostras capilares foram coletadas de forma não invasivas, né, efetuando o corte com auxílio de uma tesoura. Uma porção de cabelo mais próximo do couro cabeludo, na região do vértice posterior, situada na região distal da cabeça, ou seja, mais no meio da cabeça. E o armazenamento, né, foi em frasco rígido, transparente, descartável, de boca larga e tampa rosqueável. Na parte da extração, teve que ter a lavagem de amostras com isopropanol, secagem ao ar em temperatura ambiente, teve que haver cortes no comprimento do cabelo também para melhorar a extração e análise. Para a extração, foi adicionado 1 ml de metanol em agitação constante no Thermomix a 52 graus Celsius em 200 RPM por 15 horas. Adicionado meio ml de acetona e levado, né, para a agitação no vórtice. Com o sobrenadante que veio dessa mistura, foi transferido para um tubo TMP-DOF, né, e levado para a centrífuga para a temperatura ambiente, aproximadamente 10, 15 minutos. Preparo da placa MALDI. Após a secagem em temperatura ambiente, né, lá na centrífuga, foram suspensas com 100 microlitros de soluções de matriz ionizante, né, de nanopartículas de carbono, de alfa-ciano e de CDOTs, e foi agitada em vórtice. E depois disso, a placa foi colocada em MALDI e foram para a análise. Aqui é o resultado de um espectro de matriz de apenas alfa-ciano puro. A gente testou a matriz para ver se ela detectava alguma molécula de baixa massa molecular, mas, infelizmente, ele não detectou, ele detectou acima de 400 nanômetros, e o cortisol, ele é bem abaixo disso. Aqui, a gente testou uma matriz apenas de CDOT puro, onde mostrou que, desde o começo, a partir de 100 nanômetros, ele já começou a detectar. Esses picos mostram que é a massa, né, do CDOT, mas também mostra um espectro muito limpo, muito bom de detecção. Aqui é o espectro da matriz de CDOT com cortisol. Nessa aqui, mostrou um espectro 378, que é um padrão de cortisol que a gente utilizou já metabolizado, e também a gente conseguiu detectar o cortisol sem ser metabolizado, utilizando o cortisol padrão. E, além disso, mostrou um espectro totalmente limpo e muito fácil de se detectar. Aqui é uma matriz de CDOT com amostra capilar, onde a nossa amostra apenas com o CDOT, onde ele mostrou diversas massas de outros componentes que possivelmente estavam no cabelo dessa amostra, e também mostrou o cortisol em 378, que é o cortisol metabolizado. Nisso, a gente conclui que as nanopartículas de carbono foram utilizadas como nova matriz, né, para análise no MALDI-TOF, de moléculas de baixa massa molecular, tanto em ambos os modos, né, íons positivos e íons negativos.
O CEDOT, ele se mostrou muito promissor, né, como matriz de Maldi, e o CEDOT apresenta maior acessibilidade na detecção, igual foi mostrado lá nos nossos resultados. Ele tem alta estabilidade, como já diz, o baixo custo, baixa interferência de fundo, em comparação com as matrizes convencionais, como a alfaciano, que a gente mostrou, que ela detectou acima de 400. Então, não mostraria o cortisol ou qualquer molécula que esteja baixa molecular baixa, né? E também, esse método, né, de Maltitov, ele pode ser aplicado em várias análises de moléculas pequenas, de baixa massa, e também pode auxiliar na pesquisa de análise de compostos biológicos. Aqui foi a referência que nós usamos.